Você já se perguntou se Deus realmente escuta suas orações? E se Jesus nos deixou um modelo perfeito de como falar com o Pai Celestial, mas a maioria das pessoas não o está seguindo corretamente? Poderia ser essa a razão pela qual muitas orações não são respondidas. Neste momento de estudo e conexão, você descobrirá os erros que impedem suas orações de serem ouvidas e aprenderá a maneira correta de se comunicar com Deus. Oração não é apenas repetir palavras, é entrar na presença do Altíssimo com fé e entendimento. Antes de começarmos nossa jornada, eu te convido a escrever nos comentários Paz em Cristo. Isso é um gesto simples, mas que ajuda esta mensagem a chegar a mais corações. E se sentir no seu coração, curta este vídeo para que a palavra de Deus possa alcançar ainda mais pessoas. Fique conosco até o final, pois a penúltima parte pode conter a chave para uma bênção especial que Deus tem reservada para você. Abra seu coração para o que Deus tem preparado para você agora. Inspire profundamente. Sinta a paz entrando em você e expire qualquer preocupação. Acalme seu coração, pois vamos juntos em oração. Pai nosso que estás nos céus, hoje eu venho diante de ti com um coração humilde e completamente rendido. Santificado seja o teu nome, glorificado seja em minha vida. Que tudo o que eu faça, diga e pense e reflita a tua luz e o teu amor. Senhor, que o teu reino venha a nós, que governes em meu coração, em minha mente e em cada área da minha vida. Hoje, eu decido me submeter completamente à tua vontade, porque eu sei que os teus caminhos são mais altos que os meus e os teus pensamentos infinitamente mais sábios que os meus. Pai amado, tu que cuidas das aves do céu e vestes os lírios do campo, hoje eu confio que suprirás todas as minhas necessidades. Dá-me o pão de cada dia, não só o alimento para o meu corpo, mas também o pão espiritual que fortalece a minha alma. Que a tua palavra seja o meu sustento e que o meu espírito se alimente da tua verdade. Perdoa-me, Senhor, por cada pensamento, palavra ou ação que tenha entristecido o teu coração. Lava-me com a tua graça, purifica-me com o teu amor e dá-me um espírito novo, um coração limpo e disposto a obedecer-te. Assim como tu me perdoas, hoje eu também decido perdoar aqueles que me ofenderam. Eu não quero guardar rancor nem ressentimento porque quero refletir o teu amor em minha vida. Senhor, guia-me no caminho da justiça. Não me deixes cair em tentação. Livra-me de toda distração que me afaste de ti. Se o inimigo tentar desviar meus passos, fortalece-me com o teu espírito para que eu possa resistir. Ensina-me a depender de ti em cada decisão, a buscar o teu rosto antes de qualquer outra coisa. Hoje eu me levanto com fé, crendo que este dia está em tuas mãos. Cada passo que eu der, cada palavra que eu disser, eu quero que seja dirigido pelo teu Espírito Santo. Enche-me da tua paz, essa paz que excede todo o entendimento, que o meu coração não se turbe nem tenha medo porque tu estás comigo. Senhor Jesus, tu que caminhou entre nós e ensinou com amor, ajuda-me a viver como tu viveste. Que as minhas palavras tragam vida, que as minhas ações reflitam bondade, que os meus pensamentos sejam puros e agradáveis diante de ti. Dá-me um coração manso e humilde como o teu, um coração que ame sem condição, que sirva sem esperar recompensa e que busque a tua glória acima de tudo. Derrama sobre mim um espírito de oração, que a minha alma anseie estar na tua presença cada dia. Que as minhas orações não sejam apenas palavras vazias, mas um diálogo vivo e sincero contigo. Um momento onde o meu espírito se conecte com o céu, onde o meu coração seja transformado pelo teu amor. Obrigado, Pai, porque me escutas. Obrigado porque nunca me abandonas. Obrigado porque, embora eu nem sempre entenda os teus planos, eu sei que são perfeitos. Hoje eu descanso em tua promessa e caminho na certeza de que tu pelejas minhas batalhas. A ti seja toda a glória, toda a honra e toda a louvação hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Quando os discípulos observaram Jesus orar,
Eles notaram algo especial. A conexão dele com Deus era profunda, autêntica e cheia de poder. Foi então que eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Como lemos em Lucas, capítulo 11, versículo 1. E Jesus nos revelou a oração mais poderosa já proferida, o Pai Nosso. Em Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13, está escrito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esta oração não é para ser repetida mecanicamente. É um modelo divino que nos mostra como falar com Deus de forma eficaz. Jesus nos ensina que o primeiro passo na oração não é pedir, mas reconhecer que em Deus é chamá-lo Pai significa que temos um relacionamento íntimo com Ele. Ele não é um Deus distante, mas um Pai amoroso que cuida de nós. Depois, santificamos o seu nome, ou seja, o exaltamos e o adoremos. Não podemos nos aproximar de Deus sem reverência. Jesus nos ensina a nos alinhar com a vontade de Deus. Não se trata de impor nossos desejos, mas de nos render ao seu propósito perfeito. Ele também nos mostra que podemos pedir provisão, porque Deus é nosso sustentador. Podemos buscar perdão e aprender a perdoar a outros, porque o coração da oração é a humildade e a reconciliação. E, finalmente, pedimos proteção contra o mal, porque vivemos em um mundo cheio de tentações e perigos espirituais. Este é o modelo perfeito. Se você quer que suas orações sejam ouvidas, comece a orar como Jesus ensinou. Muitos oram, mas poucos recebem resposta. A pergunta que pode surgir é: por que Deus não atende algumas orações? Jesus nos deu a resposta em Mateus, capítulo 6, versículo 7. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Aqui está um erro comum: orar com palavras vazias, sem fé, sem uma conexão verdadeira com Deus. Há pessoas que oram como um ritual, repetindo frases sem realmente senti-las, sem pensar no que dizem. Mas a oração não é magia nem um conjunto de palavras que ativam um poder automático. A oração é um diálogo sincero com o Pai Celestial. Jesus nos ensina que Deus não escuta pela quantidade de palavras, mas pela sinceridade do coração. Pense por um instante: quantas vezes você orou sem realmente acreditar que Deus te escuta? Quantas vezes você repetiu uma oração sem sentir nada em seu espírito? Tiago, capítulo 1, versículo 6, nos dá uma chave importante. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Se você ora com dúvida, é como falar com alguém sem esperar uma resposta. Deus quer que você ore com fé, com confiança, com o coração aberto. Jesus nos deixou um ensinamento poderoso em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Aqui está a chave que transforma a oração em uma ferramenta de poder: crer antes de receber. Muitas pessoas oram, mas o fazem com dúvida em seu coração. Elas pedem, mas no fundo pensam: será que Deus realmente me escutará? Jesus nos ensina que a fé é a ponte entre a oração e a resposta. Se você ora sem fé, é como semear uma semente sem esperar que ela germine. Como Jesus orava quando ele ressuscitou Lázaro, em João, capítulo 11, versículos 41 e 42, ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves. Jesus orou com a certeza de que Deus o escutava. Ele não pediu duvidando, não suplicou sem esperança. Ele declarou com gratidão antes de ver o milagre.
Esta é a grande diferença entre uma oração fraca e uma oração poderosa. Orar com gratidão e segurança, como se a resposta já estivesse a caminho. Quando você ora com fé, ativa o poder do céu em sua vida. Muitos crentes oram com fé, mas ainda assim não recebem resposta. Por quê? Jesus nos deu a resposta em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Aqui está um grande segredo que muitos ignoram. O rancor e a falta de perdão bloqueiam as orações. Imagine alguém que ora com fervor, mas em seu coração há ressentimento, amargura ou raiva contra outra pessoa. A Bíblia nos ensina que Deus olha o coração, e se há dureza nele, nossa oração perde poder. Jesus nos mostrou isso em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se estiveres apresentando tua oferta no altar e ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa ali tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem e apresenta tua oferta. Deus valoriza mais um coração limpo do que as ofertas ou sacrifícios. Se você quer que Deus te escute, deve primeiro limpar seu coração. Há alguém em sua vida a quem você ainda não perdoou? Se sim, leve essa pessoa em oração e liberte-se do peso do rancor. Perdoe, e você verá como sua comunhão com Deus se fortalece. Qual é a diferença entre os que oram e os que obtêm resposta? Jesus nos deixou um ensinamento poderoso em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. A parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo desta maneira: Deus, graças te dou porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimos de tudo o que ganho. Mas o publicano, estando longe, nem sequer queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus concluiu a parábola dizendo: Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que se enaltece será humilhado, e o que se humilha será enaltecido. A chave é a humildade. O fariseu orou com orgulho, crendo-se justo, mas o publicano orou com humildade, reconhecendo sua necessidade de Deus. Deus não escuta as orações daqueles que se creem autossuficientes, mas responde aos que vêm com o coração quebrantado. No Salmo, capítulo 51, versículo 17, Davi disse: Os sacrifícios de Deus são o espírito quebrantado, um coração contrito e humilhado, ó Deus, não desprezarás. Se você se aproxima de Deus com humildade, reconhecendo que sem Ele não pode nada, verá como o favor dele se derrama sobre você. Se alguma vez orou com orgulho, com a ideia de que Deus lhe devia algo, é momento de corrigir isso. Aproxime-se com humildade, com um coração sincero, e você experimentará a presença dele de uma maneira diferente. Quando você ora, realmente acredita que Deus responderá. Jesus ensinou em Marcos, capítulo 11, versículo 24, um princípio poderoso. Por isso lhes digo, creiam que já receberam tudo o que estiverem pedindo em oração, e o obterão. Aqui está o segredo. Orar com fé significa confiar que Deus já está agindo, mesmo antes de ver o resultado. Muitas pessoas oram, mas em seu coração duvidam. Elas perguntam-se: será que Deus realmente me escuta? E se não responder, talvez meu problema seja muito grande. Mas Jesus nos deixou claro que a fé é a chave que abre as portas do céu. Vejamos o caso da mulher com fluxo de sangue em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. Esta mulher sofria há 12 anos, havia gastado todo o seu dinheiro em médicos e não encontrava solução.
Mas quando ouviu falar de Jesus, algo em seu coração mudou. Ela disse a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, serei curada. Ela abriu caminho entre a multidão, tocou a orla do manto de Jesus, e no mesmo instante ficou sã. Jesus, percebendo o poder que havia saído dele, disse-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. O que fez a diferença não foi apenas o ato de tocar o manto, mas a fé absoluta dela em que Jesus tinha o poder para curá-la. Deus se move quando encontra uma fé inabalável. Por isso, quando orar, não duvide. Creia que Deus já começou a agir em sua vida. A fé não é esperar para ver para crer, é crer antes de ver. Alguma vez você sentiu que Deus não responde às suas orações? Você orou por algo durante semanas, meses ou até anos sem ver nenhuma mudança. Muitas pessoas se desanimam e deixam de orar porque creem que Deus se esqueceu delas. Mas Jesus nos ensinou que a chave para receber resposta não é apenas orar, mas perseverar na oração. Em Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, Jesus contou a parábola da viúva persistente. Havia uma mulher que precisava de justiça e acudiu repetidamente a um juiz injusto que não temia a Deus nem respeitava ninguém. Dia após dia ela insistia: faze-me justiça contra o meu adversário. A princípio, o juiz a ignorou, mas como ela não se rendia, finalmente disse: ainda que não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva não me deixa de importunar, hei de fazer-lhe justiça, para que, por sua insistência, não venha a esgotar-me. Jesus concluiu a parábola dizendo: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Digo-vos que sim, e sem demora. Isso nos ensina que Deus não é como esse juiz injusto. Ele nos ama e nos escuta. Mas há bênçãos que só chegam quando aprendemos a perseverar. Muitos oram uma vez e se rendem se não veem resultados imediatos. Mas Jesus nos diz: pedi, e dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. Como lemos em Mateus, capítulo 7, versículo 7. O verbo em grego indica uma ação contínua. Peça e siga pedindo, busque e siga buscando, bata e siga batendo. Deus prova nosso coração através da espera, não porque queira atrasar sua resposta, mas porque a oração constante fortalece nossa fé e nos prepara para receber o que pedimos. Se Deus respondesse a cada oração de imediato, muitos só o buscariam quando precisam de algo e não por amor e comunhão. Mas quando perseveramos, nosso caráter é transformado, nossa fé é fortalecida e nosso amor por Deus cresce. Portanto, hoje, eu te convido a não se render se você está orando por algo há tempo e ainda não viu a resposta. Siga clamando. Deus te escutou desde a primeira vez, e no tempo perfeito Ele responderá. Você já sentiu que suas orações parecem chocar contra um muro invisível? Que, apesar de sua fé, suas orações não chegam ao trono de Deus? Às vezes, a razão não é a falta de fé nem a ausência de perseverança, mas um inimigo oculto que bloqueia a resposta de Deus. Qual é esse inimigo? Jesus nos revela em Marcos, capítulo 11, versículo 25. Quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem, para que também seu Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. O rancor, a falta de perdão, a amargura no coração são barreiras espirituais que podem impedir que nossas orações sejam respondidas. Muitos oram com fervor, mas em seu coração guardam ressentimento contra alguém. Um familiar que os traiu, um amigo que os feriu, uma injustiça que não podem esquecer. E, sem perceber, esse ressentimento se converte em um muro entre eles e Deus. Você sabia que Pedro nos adverte disso em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7? O apóstolo diz que se um esposo não trata bem sua esposa, suas orações podem ser estorvadas.
Isso nos mostra que nossas relações afetam diretamente nossa vida de oração. Deus nos chama a orar com o coração limpo. Por isso, antes de seguir orando por uma resposta, pare e examine seu coração. Há alguém a quem você precisa perdoar? Há alguma ferida do passado que ainda o impede de avançar? Se sim, hoje é o dia para soltar essa carga. Jesus mesmo, pendurado na cruz com seu corpo dilacerado e seu sangue derramando, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Como lemos em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Se Cristo nos perdoou no momento mais doloroso de sua vida, que desculpa temos para não perdoar hoje? Antes de seguir orando, entregue seu rancor ao Senhor. Diga: Pai, hoje eu decido perdoar. Eu não quero que nada estorve minha comunhão contigo. Cura meu coração e limpa minha alma. Se você fizer isso, verá como a presença de Deus flui com mais força em sua vida. Há algo que muitos desconhecem, mas que Jesus mesmo nos ensinou. Uma atitude que pode acelerar a resposta de Deus às nossas orações. Não é orar mais forte. Não é repetir palavras sem cessar. Não é desesperar-se nem angustiar-se. É algo que Jesus fez em cada momento de sua vida. A ação de graças. Ouça bem o que diz Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estejam angustiados, antes, em toda ocasião, com oração e rogo, apresentem seus pedidos a Deus e deem-lhe graças. Deus nos pede para agradecer antes de receber. Isso é um ato de fé. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele não rogou desesperadamente. O que ele fez foi levantar os olhos ao céu e dar graças, como lemos em João, capítulo 6, versículo 11. Quando ressuscitou Lázaro, também não orou com angústia. Jesus simplesmente disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Em João, capítulo 11, versículo 41. E então o milagre aconteceu. Deus honra aquele que confia. Quando você ora e dá graças como se a resposta já tivesse chegado, você está demonstrando que crê em seu poder. Por isso, hoje, eu quero te convidar a fazer algo diferente. Agradeça a Deus pelo que você ainda não vê. Se você está orando por cura, diga: Senhor, obrigado porque já estás agindo em meu corpo. Se clama por restauração familiar, declare: Pai, agradeço porque já estás tocando os corações de minha família. Se precisa de um milagre financeiro, diga: Deus, obrigado porque tu és meu provedor e nunca me abandonas. A gratidão é a chave que abre os céus. Quando você muda a queixa pela gratidão, quando substitui a dúvida pelo louvor, Deus se move a seu favor. Por isso, neste momento, quero que você escreva nos comentários: Obrigado, Pai, porque sei que já estás agindo em minha vida. Declare-o com fé. Se você chegou até aqui, quero te felicitar. Muito poucos perseveram até o final de uma mensagem como esta. Mas você o fez, e isso demonstra fome pela presença de Deus. Quero te revelar um segredo que pode mudar para sempre sua vida de oração. A oração não é só falar com Deus, é alinhar-se com a vontade dele. É por isso que Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 10: Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Aqui está a chave. Quando você ora na vontade de Deus, nada pode deter a resposta. Muitos oram e não recebem porque pedem coisas que não estão no plano perfeito de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 3, deixa claro: pedem e não recebem porque pedem com maus propósitos. Se você quer que suas orações sejam poderosas, faça isto. Deixe de orar com ansiedade e comece a orar com rendição. Não diga a Deus o que ele tem que fazer. Melhor diga: Senhor, faça-se a tua vontade em minha vida. Não ore apenas para sair dos problemas. Ore para que Deus o molde através deles. Declare a palavra de Deus em suas orações. A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5,
Versículo 14. Se pedimos conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Por isso, quando orar, declare as promessas bíblicas. Ore com perseverança. Não se renda se a resposta não chegar rápido. Deus nunca chega tarde. Sempre responde no momento perfeito. Deus está te chamando a um novo nível em sua vida de oração. A partir de hoje, quando orar, não o faça com dúvida. Ore com fé, com rendição e com gratidão. Se você recebeu este ensinamento em seu coração, escreva nos comentários: Senhor, faça-se a tua vontade em minha vida. Se esta mensagem o abençoou, compartilhe-a. Pense em quantas pessoas estão sofrendo porque não sabem como orar corretamente. Hoje você pode ser um instrumento de Deus para levar esta palavra a alguém que precisa. Além disso, subscrever este canal é mais do que um clique. É um ato de fé. Cada vez que você se inscreve, cada vez que dá um curtir, o YouTube mostra esta mensagem a mais pessoas. Você está ajudando a expandir o reino de Deus. Então, se ainda não o fez, inscreva-se agora e ative as notificações. Antes de ir, fique uns segundos em silêncio. Deixe que a música encha sua alma. Use este momento para falar com Deus no mais profundo de seu coração. Não pause este vídeo ainda. Sinta a paz da presença dele. Que Deus o abençoe e nos vemos na próxima mensagem.